Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, repensarmos diante de nosso Deus, diante das pessoas e diante de nós mesmos, pois precisamos entender e compreender a vontade do Pai e nos submetermos a essa vontade. E precisamos entender que tudo o que fazemos tem um propósito, nós devemos fazer com um certo foco, com uma certa intencionalidade, de maneira que a vontade de Deus se cumpra, não só nas nossas vidas, mas através de nós, ajudando outros nessa jornada, no processo de amadurecimento e crescimento. Por isso a gente precisa entender qual a importância de fazer com decência e ordem as reuniões da família. Ou seja, a assembleia, a igreja, quando está reunida, qual é o propósito da reunião? Nós precisamos entender, e Paulo fala sobre isso na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, no 39 e 40, ele diz assim: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, nós precisamos fazer de forma organizada. O que é fazer de organizado? Isso quer dizer que devemos impedir o Espírito Santo de agir? De forma alguma. É isso que Paulo escreve, principalmente nesse capítulo 14. Ele proíbe de falar em outras línguas no culto, na reunião da família? Não, muito pelo contrário, ele incentiva. Mas ele diz que precisa haver quem interprete, porque se não houver a interpretação, aquilo passa a ser palavras sem sentido para a maioria das pessoas, e tudo que nós fazemos deve trazer entendimento e deve ter o foco da edificação. E o profetizar? Profetizar é falar de futuro? Não. Profetizar é trazer a revelação da vontade de Deus, ou seja, aquilo que está nas Escrituras, aquilo que são suas promessas, trazer de forma organizada, de forma com entendimento, de maneira que gerem em nossas vidas crescimento e amadurecimento. Nós precisamos entender essas coisas. Por isso não se trata de bagunça, não se trata de proibir, muito pelo contrário, se trata de usar tudo o que Deus disponibiliza para a edificação da família. Podemos cantar? Claro que podemos cantar, é para cantarmos. Por quê? Porque é um momento de alegria, é um momento de enchermos do Espírito, pois Paulo fala acerca disso, que a gente deve encher do Espírito falando, cantando entre nós. Por quê? Porque o cântico pode ser de qualquer maneira também? Não, isso que a gente precisa entender. Se é para gerar crescimento e amadurecimento, ele tem que estar alinhado com a vontade de Deus, ou seja, com aquilo que está expresso nas Escrituras. Se contraria as Escrituras, nós devemos cantar? Devemos evitar. Isso impede da gente cantar de forma alguma. Mas nós devemos saber o que estamos cantando e como estamos cantando e por que estamos cantando. Nós precisamos de agir com decência, com ordem e com sabedoria. Deus nos deu a sabedoria, o discernimento, o entendimento, para que nós pensássemos e aprendêssemos dele e da sua vontade. Do que se trata a fé? Fé se trata de conhecer, de compreender a vontade de Deus. E precisamos compreender. Por isso, a reunião da família deve ser feita com decência, com ordem, com um propósito de conhecimento, de aprendermos, de conhecermos da vontade de Deus. Pois isso nos alimentará quanto ao crescimento e amadurecimento da fé, para que nós, baseado naquilo que fala Deus, por não vermos, por não termos e não podermos palpar, nós nos submetemos, porque são as promessas do Pai, é a sua vontade. E isto implica que nós entendemos o que ele fala acerca de nós. E se ele fala acerca de nós, do seu propósito, da sua vontade, para as nossas vidas e o nosso propósito neste mundo, nós nos submetemos. Por quê? Porque cremos. E ao crermos nisso, nós fazemos. Então esse é o aspecto fundamental que a gente precisa entender da nossa vida. Por isso a reunião ela precisa ser feita de forma organizada. Quer falar em línguas? Não tem problema. Tem quem interprete? Então fale. Não tem quem interprete? Fique calado. E no aspecto da revelação, do falar da vontade de Deus, qualquer um pode falar, que tem o discernimento, o amadurecimento, pode falar.
mas deve ser feito o quê? Um após o outro. Quem está ouvindo deve julgar aquilo que está ouvindo. Por quê? Porque precisa estar alinhado com a vontade de Deus, estar alinhado com a palavra, por isso precisamos conhecer a palavra. Então é todo um aspecto de uma vida que traduz a vontade de Deus. O culto não é um serviço para que a gente possa adorar a Deus, glorificar a Deus, não é esse o intuito. De maneira que se a gente fizer isso, ele vai se agradar e vai dar o que nós queremos. Isso não é o culto a Deus. Isso é o culto a uma entidade divina e não ao nosso Deus. Pois o nosso Deus, ele fala acerca da verdadeira adoração que ele quer. A verdadeira adoração está em exercermos o juízo e a justiça diante das pessoas, sermos expressão de quem ele é, manifestarmos as suas virtudes. Esse é o verdadeiro culto. Por quê? Porque Jesus mesmo falou acerca disso. Ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e que a gente deveria fazer as nossas obras para que as pessoas, vendo as nossas obras, glorifiquem a Deus. Essa é a verdadeira adoração, que nós nos submetamos a Ele e a sua vontade. O culto é para aprendermos, para crescermos, para amadurecermos, para cantarmos juntos, para nos alegrarmos, para lembrarmos das promessas, para lembrarmos de quem é Deus, do que Ele fez por nós. São esses aspectos que a gente precisa entender. De maneira que gere crescimento. Não se trata de fazer o que nós desejamos, o que nós queremos. A maturidade está no fato de compreendermos que o que nós fazemos é para que a vida do outro seja edificada, para que haja crescimento, haja amadurecimento. E é por isso que Paulo fala que precisa ser feito com decência e ordem. Nós precisamos entender isso e compreender que é um momento de crescimento, de comunhão. Um momento de agradecimento, de expressão de agradecimento, de nos alegrarmos com as promessas e de celebrarmos quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. E precisamos conhecer o Pai, pois a vida eterna está no conhecimento do Pai e de seu Filho Jesus Cristo. E precisamos nos empenhar, lutar pela unidade. A unidade não é algo que cai do céu. Ela é provida pelo Espírito, mas nós precisamos nos submetermos, precisamos nos empenhar por isso, para que o propósito de Deus se cumpra neste mundo. Que a gente cresça, que amadureça e que entenda a vontade de Deus. Nós possamos compreender o querer do Pai, compreender da sua vontade e sermos instrumento na edificação uns dos outros. Que a gente possa entender isso, compreender, crescer e amadurecer, para que a gente possa revelar o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.